Eu perdi R$ 29 mil em 3 dias e eu quero compartilhar algumas experiências que eu não quero que você passe em hipótese alguma. A primeira delas é não ter uma reserva de emergência. Se você está vendo esse vídeo e não tem uma reserva formada e já quer investir, eu tenho uma péssima notícia para você, mas essa péssima notícia, ao mesmo tempo, ela tem que ser falada. Faça a sua reserva de emergência primeiro. Esse foi um dos principais erros que eu cometi ao longo da minha jornada, mas antes de te falar os próximos, eu queria contar uma história muito rápida sobre como tudo isso aconteceu. Eu iniciei no mercado financeiro investindo em 2019. Se você é dessa época, você vai lembrar que a gente teve um movimento, um ambiente muito positivo para investimentos. A gente tinha uma renda fixa que estava caindo, ou seja, aquele investidor que queria ter 1% ao mês de juros não estava conseguindo e para isso precisava buscar opções mais agressivas. Isso fazia com que as pessoas buscassem investimentos em bolsa. A bolsa subia, todos os produtos que você comprava na bolsa praticamente tinham rentabilidades positivas e você acreditava que você tinha a senha, né? Tinha a manha do negócio para poder investir em ações. Só que aconteceram muitas coisas ruins nesse ano e é interessante você entender o seguinte. Como eu era jovem e eu falei para você que eu não tinha uma reserva de emergência, eu acreditava que eu poderia arriscar o meu dinheiro de qualquer forma. E eu comecei investindo no mercado de ações. Comecei selecionando ações e a coisa degringolou a partir do momento que eu tive um erro muito forte, que é um erro que eu acredito que você também já deva ter tido, que é o excesso de confiança. Eu acreditei que as ações que eu comprei por terem um retorno muito bom, por conta do cenário muito positivo, a renda variável só subia, a bolsa de valores só crescia, eu achava que eu tinha todas as informações na minha mão e que eu poderia comprar qualquer ação que viesse à minha cabeça sem fazer um estudo muito minucioso e aí eu teria um retorno muito bom. No fim das contas, eu cheguei a ter 95% do meu capital em ações, com o mercado em tendência de alta e acreditando que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo. Mas aí veio a pandemia e jogou esse balde de água fria que você viu. Menos R$ 29 mil em 3 dias. Como é que eu posso te ensinar a não fazer isso? E quais foram os aprendizados que eu tive? Eu falei que o primeiro deles foi não ter a reserva de emergência. A reserva de emergência dentro de um planejamento financeiro ela é muito importante porque ela te auxilia em imprevistos de baixo impacto. Todo mundo deve ter reserva de emergência, não importa a situação financeira, não importa o estilo de vida, não importa nenhum tipo de particularidade. Todo investidor tem que ter na sua carteira a reserva de emergência para auxiliar nesses tipos de imprevisto. Por que imprevisto de baixo impacto? Porque o objetivo da reserva é justamente te ajudar em situações em que, se você tiver um fato, de certa forma, relevante, a sua capacidade futura de geração de renda não vai ser comprometida. Ou seja, se você precisou emprestar dinheiro para alguém, se você bateu o carro, se você precisou fazer um procedimento de urgência no hospital, você tem que ter uma reserva num produto de renda fixa, num produto conservador e com alta liquidez para você fazer frente a isso. Eu não tinha e esse erro foi um erro muito forte que eu cometi. O segundo é comprar ações sem saber para onde vai o dinheiro. Como a gente estava no mercado novamente subindo, eu comprava ações sem entender qual era o negócio, sem entender se aquilo fazia sentido para o meu planejamento financeiro. Terceiro erro que eu acredito que você não deve cometer e é um erro que é muito fácil você cometer. A gente tem a tendência de acreditar novamente que a gente tem confiança em tudo aquilo que a gente faz muito bem. Só que eu quero trazer para você um conceito aqui muito importante que é o seguinte: hoje, do seu capital, você acredita que a melhor forma de fazer ele crescer é investir em ações e fundos imobiliários? Se sim, você precisa pensar em formas de estudar esses tipos de investimento para poder entender se você tem capacidade não só técnica, mas também capacidade de tempo. Você tem que entender se você está sendo honesto com você mesmo. Isso é muito forte, muito forte. Eu não fui honesto comigo mesmo, por quê? Eu achava que eu tinha todas as informações de mercado, que eu conseguia estudar tudo e ser um profissional relevante. A conclusão que eu tirei foi: eu passei mais tempo estudando sobre o mercado, perdendo dinheiro, dando murro em ponta de faca, e eu deixei de lado durante um tempo a minha profissão, que era trabalhar e ajudar mais os meus clientes. Isso fez com que o meu patrimônio acabasse caindo, derretendo, e eu não conseguisse gerar uma renda ativa proveniente do meu trabalho interessante para poder alimentar esse planejamento. Portanto, você tem que ter uma noção muito clara sobre a diferença de renda ativa e de renda passiva. A renda ativa vem do seu trabalho, onde você vai gerar riqueza, e a renda passiva vem dos seus investimentos, onde você vai multiplicar aquela riqueza que foi gerada. Como eu era jovem naquele momento e ainda acreditava que se eu tivesse um retorno muito alto, eu estaria fazendo a melhor coisa, eu tive que apanhar muito nos últimos 3 anos para poder entender essa virada de chave. E pasmem, por mais que eu trabalhe no mercado financeiro, eu demorei 3 anos para poder entender isso. Talvez você pode demorar 3, 4, 5, 10 anos, mas não. Assistindo esse vídeo é para te alertar, para te fazer pensar e reavaliar a sua estratégia de investimentos para que você não demore 3 anos, como eu demorei. Esse excesso de confiança muitas vezes leva a um quarto erro, que é você testar o bom
e velho e famoso que todo mundo diz day trade. Day trade é uma estratégia, para quem não sabe, que foca em fazer investimentos e fazer o resgate desse investimento no mesmo dia. Então você compra uma ação e vende essa ação no mesmo dia, com lucro, para você obter aí esse resultado ao final do dia, enfim, dentro da operação em um mesmo dia. Por que eu não gosto desse tipo de investimento? Porque, novamente, ele lida com o seu psicológico, ele lida com o seu excesso de confiança e ele lida principalmente com pessoas ao seu redor. Quantos casos de pessoas a gente já não viu em rede social, em notícias, que ou perderam o patrimônio da família, ou perderam amigos, pessoas que com o day trade não tiveram um resultado muito bom dos seus investimentos. O day trade funciona? Pode funcionar, mas é para um seleto grupo de pessoas e provavelmente você não faz parte desse grupo. Eu resolvi testar esse famoso day trade, perdi dinheiro e foi com a perda de dinheiro que eu percebi que isso não funciona. Novamente, é melhor você focar onde você é gerador de renda, que é o seu trabalho, a sua profissão, ou você focar em tentar gerar renda passiva, muitas vezes com um patrimônio que você ainda não tem, que é tão relevante, que é tão grande. Foca em encher o seu potinho do seu planejamento financeiro com a geração de riqueza através do seu trabalho. Não faça day trade. Se essas ideias, se essas filosofias, essas opiniões estão fazendo sentido, se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante entender se isso está agregando, se está gerando algum valor para você. O quinto erro que eu cometi é muito importante que você entenda. Custos. Os custos nos seus investimentos vão fazer parte durante toda a sua vida. Os custos importam. Durante um determinado momento, pelo meu excesso de confiança, por acreditar que o mercado subindo eu conseguiria comprar qualquer tipo de ação ou qualquer tipo de fundo imobiliário, pelo fato de não ter reserva de emergência, tudo isso eu fui negligenciando ao longo do tempo e os custos, eles deixaram também de ser uma tarefa, um fator muito importante para a minha estratégia de planejamento financeiro. Eu comecei a comprar ações e as notas de corretagem vinham na minha conta e eu pagava essas notas de corretagem. Então, eu achava que eu estava fazendo um ótimo negócio, comprando ações para ter um ótimo retorno, só que eu estava deixando corretagem para minha corretora. E muitas vezes, essa questão de ficar girando demais a carteira, eu coloco até como um bônus, esse erro que eu acho que é super importante de você ficar o mais longe possível dele, me fez ficar pagando taxa desnecessária para a corretora e para o meu banco. Então, além de entender que os custos eles podem levar o seu patrimônio para baixo, seja você movimentando demais a carteira ou também você escolhendo produtos financeiros que não são bons. Olha só esse exemplo. Eu peguei um caso de uma cliente que investia num fundo de previdência da Caixa, de renda fixa, e esse fundo cobrava 2,5% ao ano de administração. Isso é loucura. Quem cobra 2,5% é um fundo de ações e olha lá, tem fundos de ações que cobram 2% e não 2,5%. Você precisa colocar uma lupa também sobre os custos dos investimentos que você faz. Não é só a rentabilidade. A rentabilidade é importante, mas ela pode ser impactada por custos muito altos. A conclusão é que esse fundo de previdência, desde 2012, não batia o CDI. Por quê? Por conta das taxas muito altas. Então, leve os custos a sério. Analise se você está movimentando demais a sua carteira. Você não precisa ficar mexendo na sua carteira toda hora. Você não é um mega investidor que tem trilhões, quinquilhões aplicado, que você precisa toda hora ficar fazendo operações. Não. Monta uma estratégia de investimentos de acordo com seus objetivos, de acordo com seu perfil de risco, de acordo com suas necessidades, de acordo com as suas particularidades, suas restrições. Deixe esse plano amadurecer um certo tempo se a sua vida financeira não mudar. Depois de um tempo, vamos colocar 6 meses, 3 meses, 12 meses, vai depender muito do seu perfil, do seu patrimônio, mas vamos colocar 6 meses. Faça uma revisão para poder entender se faz sentido. Por quê? Quanto mais você gira a sua carteira, mais dinheiro você deixa não só para a corretora, como também para o governo, pagando imposto desnecessário. A propósito, em relação a montar um planejamento financeiro, eu tenho uma mentoria individual e independente. Eu não faço parte de bancos ou de corretoras no sentido de receber comissão sobre produto financeiro. Então eu consigo te orientar no que eu acredito que mais funciona de acordo com seus projetos, de acordo com seus objetivos, seu montante financeiro e suas particularidades principalmente. É um papo eu e você, para poder entender o que é o mais adequado e não o que é o melhor. O link está na descrição. O que eu quero te passar no fim disso tudo é: se apoie em um plano financeiro. Para de ficar seguindo aquela dica de Instagram, de vídeo de 30 segundos que foi postado e que você acredita que é a melhor forma de investir o seu dinheiro. Um vídeo de 30 segundos no Instagram não te fala nada. Nem um vídeo de 7, 8 minutos que eu tô fazendo aqui para você. Para de seguir esse tipo de dica. Se apoie em um plano. Entende o seu cenário primeiro, faz um diagnóstico da sua vida para depois você montar um planejamento financeiro que seja otimizado. Portanto, monte a sua reserva, compre ações e fundos imobiliários estudando realmente como funciona o mercado. Não tenha excesso de confiança. Não acredite que você é o dono de todas as decisões e informações que existem no mercado. Tem gente que tem muito mais informação, muito mais rápida e mais precisa que você. Seja humilde.
Não faça day trade e se atente aos custos sem a necessidade de movimentar demais a sua carteira. Esses são os recados que eu queria passar para você, para fazer com que você seja um investidor com certeza muito melhor. Tudo isso eu passei, eu errei, eu aprendi, eu sofri e demorei, como eu falei, 3 anos para poder cair na real de que eu estava fazendo totalmente a coisa errada. Eu caí na real há tempo ainda. Espero que você vendo esse vídeo também caia na real e entenda que todos esses pontos podem sim levar o seu dinheiro a zero. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e de dar o like para eu entender que esse vídeo está sendo relevante para a sua vida financeira e para a gente gravar vídeos e trazer mais informações para te ajudar a ser um investidor mais completo, sendo esse sempre o foco do nosso canal.